Não, meu amigo. Acho que foi. Aqui está aparecendo para mim. Começou Então, agora. Já está aparecendo. Agora está. Boa noite para todos. Hoje o estudo é do livro No Mundo Maior, do André Luiz, tá? Nós estamos já no final do capítulo, quase no final do capítulo 3, a casa mental. Certo? Nós paramos no travessão após, né? Verificando se pausa mais longa, é isso? Nós paramos. Mas vamos ler só o parágrafo de cima, não vou comentar não, só para relembrar o que é que nós estudamos aí durante 2 ou 3 semanas, né? Não podemos dizer. Isso. Eu só quero saber se todo mundo já está com o livro na mão, capítulo 3, quase no final, o travessão, não podemos dizer. No meu livro, que é antigo, é a página 47. Isto. E no novo? Também. Qual é a página, Elisa? No novo. 45. Quanto como é cima, 45. 45, tá? Podemos ir? Então, nós vai. Isso foi gravado, hein? Nós vai. Cultura. Eu conheço esse linguajar. Viu? Nós na fita. Eu conheço essas gírias. Ih, caramba, foi descoberto. Vamos lá, Elisa. Então, nós vamos começar no parágrafo que diz assim: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, edificando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Certo, isso aí está bem mastigado já, foi bem falado, né? Alguém quer alguma dúvida sobre isso? Ou não? Tá? Já foi bem falado mesmo. Foi até. Nós pegamos carona até no Antigo Testamento, na Arca de Noé, né? Oi. Oi, sou eu. Aquela parte do Antigo Testamento, da Arca, eu tive dificuldade de entender aquilo, mas por conta do desenho, né? Eu não entendia não entendi muito bem. Porque faz conexão com o nosso cérebro, não é isso? Isso aqui que o Calderaro está falando para o André Luiz. Você reviu o estudo, reviu no YouTube? É só você rever com o desenho. O desenho está no Zap do Maria Vaz e está aqui também no Skype. Que eu botei o desenho no Skype também. É só tirar uma cópia. Tá? Eu vou explicar em 1 minuto apenas. O Calderaro aqui divide o cérebro em 3 andares. Ele é um cérebro só, mas só para questão didática. Tá? O andar de baixo, que é o mais antigo, tá? É o subconsciente. O andar médio é o consciente. E o andar de cima é o superconsciente. Vamos lá, o subconsciente é onde nós guardamos os nossos arquivos. Tá? É o que está tudo lá guardadinho. Tá? É os nossos automatismos, tudo que nós, na nossa caminhada,
tá? Nós aprendemos, adquirimos, etc. O consciente é o dia de hoje. É a luta, o esforço que nós fazemos hoje, a vontade que nós temos de nos melhorar ou de piorar, dependendo da pessoa, né? E o superconsciente, que seria o terceiro andar, né, dessa didática dele, é a meta nossa, que é onde nós devemos atingir, ou seja, evoluir, para ficar numa posição melhor. Tá? Nós falamos, e aí na Arca de Noé tem 3 andares. Tem 2 andares e uma casinha em cima com a janela. O que é que significa isso? O andar de baixo entrou os animais considerados impuros pelos judeus. Quem são os animais impuros? São os não domesticados. No andar do meio entrou os animais mais maleáveis, mais gente boa. E em cima tinha uma janela, porque o que é que significa a janela? A janela não é uma porta. É um local que nós vamos ver o que nos espera. Eu vou ali só um instantinho e já volto, tá? Tá. O que nos espera no futuro, certo? É uma janela, esse simbolismo. Foi onde nós fizemos essa... E houve ainda também, no início, um estudo científico, Dr. Paul MacLean, sei lá, né? E ele trouxe esse estudo para a gente com alguns nomes diferentes. Ele chama o primeiro andar, o subconsciente, de cérebro reptiliano, tá? Que é o nosso primeiro cérebro. Tá? Começa aqui no nosso sistema nervoso, gânglios basais, etc. Depois ele fala que vem um cérebro límbico ou emocional, que é o cérebro dos mamíferos, que já se emociona. E depois ele vem, né, com o último andar também, aí eu já não me lembro qual é o nome dele, que são os lobos frontais. Eu não me lembro o nome que ele coloca lobos frontais mesmo. Né? Então foi isso que foi falado durante 3 aulas aí. Mas se você pegar no YouTube a última aula a esse respeito, que é o da Arca de Noé, isso tudo é falado e repetido. Tá. Então a Arca de Noé é um simbolismo do nosso crescimento, da nossa meta, que é atingir o andar de cima. É o que ele está falando aqui. E o que ele fala mais interessante aqui, como ver, possuímos nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Aí já entra numa questão meio complicada. E o tempo? Se está tudo em nós. Né? Por isso nós falamos, o tempo não existe. O tempo é relativo. Existem ciclos, de novo. Né? Tudo certinho? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vou perguntar. Boa noite, prima. Vamos embora então, Elisa? Acho que mais alguma desculpa. coisa. Entendeu, Cláudia? Não entendeu ainda? Você está com cara que não entendeu. Entendi mais ou menos. Vou ler. Eu vou pegar o YouTube e vou olhar de novo. Olha de novo. Se você não entendeu alguma coisa que ele pode explicar, a hora de perguntar é essa, porque vamos mudar de assunto daqui a pouco. Não, mas eu vou assistir novamente a aula. E aí eu vou gravando, né? Vou percebendo as coisas. Porque é complicado, porque eu não tive a aula do Antigo Testamento, então eu fico meio perdida, mas eu vou conseguir entender. Já estou entendendo. Eu também não tive aula do Antigo Testamento. A gente também não teve, não. Não. Mas essa comparação da Arca de Noé ficou assim, às vezes eu fico meio perdida, mas eu estou entendendo. Com calma a gente entende. Ó, para você. E você está querendo achar a arca, esse que é o problema. Pois é. Calarate. Fala aí. Para você poder realmente compreender isso, desconstrói a arca dos bichinhos do dilúvio de Noé. Se você ficar pensando naquela arca que entrou os animaizinhos subiram de 2 em 2, você não vai conseguir entender isso aqui. Esquece isso e pensa de outra forma, entendeu? Que essa imagem que a gente tem atrapalha um pouco. Quer dizer, no começo, quando eu vi isso, eu já vi esse desenho várias vezes. E no começo, a primeira vez que eu vi, cara, eu achei que era uma piração da cabeça da Frânia. Porque não era nada daquilo.
porque tem origem católica e tudo. Então, o que eu conheço da Arca de Noé era aquilo mesmo, dos bichinhos subindo de 2 em 2, né? Mas depois, com o tempo, aí eu fui entendendo, aquilo foi caindo a ficha, eu fui percebendo, e você vai adquirindo informações daqui, dali, vai colhendo um pouquinho, aí a piração da Frônia foi diminuindo. Não é minha, não, é do seu Honório Onofre. Já desencarnou e vai puxar o pé de todo mundo essa noite. O Zé Roberto botou os livros do Chico, né? 2 livros, se não me engano, que eu só vi 2, né? Há 2000 anos. E o cara que deu essa aula, tá? Ele está no livro há 2000 anos, no livro todo, mas logo no início ele aparece muito, que ele está conversando com o senador Públio Lentulus, tá? É o outro senador, é o... Flamínio Severus. Flamínio Severus. Tá? É o seu Honório Onofre, na última encarnação entre nós. Tá? Já era bom naquela época, já era um cara, né, um espírito já... O Públio não, ainda era meio carne de pescoço. Né? O bichinho não era mole, não. Bom, veja bem, tudo, no capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, quando o Estevão faz aquele discurso, está lá o discurso de Estevão, antes de ser apedrejado no Sinédrio, ele resume a história do povo hebreu para dar uma chicotada naqueles fariseus no final do discurso. Mas ele começa, né, bem de leve, falando rapidamente sobre a história do povo hebreu, e em determinado momento ele fala sobre Moisés. E Moisés, como é que ele fala? Meu Deus, que eu não estou com a Bíblia aqui do meu lado, ele fala uma palavra assim interessante, que Moisés aprendeu a cultura egípcia, e ele era rico delas, ou seja, ele aprendeu demais a cultura egípcia. E na cultura egípcia, veja bem, tudo era escrito com vários sentidos. Havia o sentido povão, o sentido meio termo, e o sentido era o mais espiritual, que era só o faraó e os sacerdotes que entendiam. Ou seja, o sentido povão literal, é a letra. O sentido, assim, com o pessoal que já está um pouquinho mais espiritualizado, né, já entendia como tipo assim, igual nós fizemos, um tipo de simbolismos. E havia o sentido maior, que é o totalmente espiritualizado. Tá? Que se a gente for pegar essa história que nós fizemos da Arca de Noé e espiritualizar ainda essa história, isso vai dar muito pano para manga ainda, tá? Para a gente trabalhar mais ainda. Então, o que acontece? Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Quando ele escreveu, principalmente o livro da Gênesis, se foi ele que escreveu, que uns falam que não foi, mas para mim, para nós não é interessante. Quem escreveu, escreveu com muita sabedoria, tá? Colocou os tópicos no mesmo modo que os egípcios faziam, tá? Com vários sentidos. Só que os judeus usam 4 sentidos para a mesma frase. Mesma coisa que está escrito no Antigo Testamento, há 4 sentidos. E o último que a gente comentou aqui é o Cabalá, onde vem esses estudos mais espiritualizados. Tá? A Cabalá que trabalha em cima disso, que é o sentido Sod, o nome, que é o sentido bem espiritualizado mesmo. Tá? Então, quando a gente pega os livros dos 5 primeiros do Antigo Testamento, principalmente o Gênesis, ali é código para tudo que é lado, simbolismo para tudo que é lado. Você vai olhar, o fulano morreu com 800 anos. Não, não é 800 anos. Aquele povo, que aquele fulano representa um povo, ou uma tribo, sei lá, uma nação, tá? Cresceu. Fez o ciclo de 7 mais 1, já entrou no outro ciclo. E quando a gente vê, morreu Lemaque, que é o pai de Noé, morreu com 777 anos. 3 vezes 7, são 3 ciclos. Ele conseguiu vencer os 3 ciclos. Quer dizer, tudo enigmático, mas não é coisa boba. A gente vai pegando, vai começando a ler de outra forma, entender ter outra compreensão. Fica bonito aquilo, gostoso. Né? Quem é a serpente? A serpente reencarna, é Caim. Aí vai, é um monte de coisinha ali, de sentidos, que a gente lê e não compreende. Quem é a Eva? Porque é do costela do Adão, é o mesmo chassi, é a mesma humanidade, é o mesmo homem, né, digamos assim, a mesma mulher, o mesmo homem. Dali vem um povo mais evoluído, capelino, sem carne, e o nome é Eva, já nova,
né, a denominação para digamos, um corpo mais, como é que se fala, trabalhado e mais adiantado, um corpo melhorado. Então é tudo isso. O Antigo Testamento é todo assim. Se ler no literal, nós vamos achar a historinha da carochinha. Adão e Eva povoou o mundo, a serpente dando conselho não, né? Jogando fogo no negócio, etc, etc, etc. E aí vai toda aquela história ali. Tudo tem um fundo, uma coisa por trás. Todo o Antigo Testamento. Desculpe, todo o livro Gênesis. Tá? A dificuldade é essa. A vida inteira você viu isso aí, assim. Os animalzinhos na janelinha da arca dando teloguinho. Os que ficaram, né? O elefante, você não pode ir, você é meu amigo, eu vou, tchau. Né? Olha só que bonitinho, né? A minhoca chorando, porque as outras minhoquinhas ficaram lá na terra enfiadas nos buracos lá, não foi com ela. Mas tudo bem. Podemos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não podemos, vamos embora. Verificando-se pausa mais longa. Tem curso as ponderações íntimas, segundo antigo verso de inquirir. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples nem mais lógicas. Entretanto, perquiri a mim mesmo o cérebro de um desencarnado. Seria também suscetível de adoecer? Sabia eu que a substância cinzenta no corpo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia. Mas na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Porque ele está vendo dois, um encarnado e um desencarnado, super ligados, né? Estão quase em um processo de simbiose. Tá? Estão ali, um preso pelo ódio, o outro preso porque provocou o ódio do desencarnado. E ele vê que tudo nos dois, né, vibra muito parecido. Então ele faz essa pergunta: será que o cérebro de um desencarnado também adoece? Que o nosso físico adoece. Não, alguém aí acha que adoece ou não? Eu não vou dar a resposta, porque já vão ter lá agora, não ficar de agrado. Como é que é, Elsa? A pergunta que ele faz aqui: o cérebro de um desencarnado também adoece? Que o nosso adoece. Tá? Até eu tenho uma recordação triste disso. A minha mãe desencarnou por causa disso. Um problema que teve. Tá? Então, né? Mas desencarnado não, né? Hein? O Desencarnado não adoece, não. Vamos ver como é que é o negócio. Não vou responder agora, mas você... Legal, participem. É isso aí. Sim ou não? Aí a gente vai ver agora o que a Calderado vai responder para ele. Tá. Não. Mais alguém quer comentar? Ninguém fala nada? Pode participar, gente. O preço já pagou na entrada. Não tem nada, não vai ser incluso mais taxa nenhuma. Pode participar à vontade. Vamos lá então, Elisa. Calderaro registrou-me as indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Opa! Olha só o que ele está falando aí. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Ele já está dando Só que ele vai fazer umas observações aqui agora, para depois voltar ao assunto. Não é como a gente pensa. É como realmente é, que é diferente. Né? Porque nós somos espíritos encarnados, antes de mais nada. O que provoca, eu não devia falar, mas o que provoca adoecimento do corpo, quem é que provoca? Eu, espírito. Se eu fosse nós equilibrado... mesmo com as nossas mentes. Exatamente. No livro da Joana, Jesus, à luz da psicologia profunda, ela fala no prefácio sobre isso. Né? Que Jesus tem aquela questão do animus que nós falamos, né?
né, Yang Yin, né, tem vários nomes que levam aí, né, o macho e fêmea. O Jesus tinha isso tão equilibrado, tá, que ela fala lá, desconhecia essas emoções, ele só tinha sentimentos. Então, ele nunca adoeceu por isso. Nunca Jesus deu um espirro. Pode ter espirrado assim, caiu uma coisinha no nariz dele, provocou o espirro. Tá? Porque o equilíbrio dele era total. Por isso que ele caminhava sobre as águas. Entendeu? Voltou o dilúvio, hein? Voltou a Noé, o dilúvio. Tá bom? Então, fala, Zé. Tormento da obsessão. Quem é que tem os tormentos? Aquele monte de gente lá, tudo espírita. Você vai ver muitos lá que estão totalmente alucinados, totalmente fora de si, né? Não é só o corpo físico, mas sim a mente. É a mente que adoece o corpo físico. Exatamente. É isso aí. Alguém mais comenta alguma coisa? Os nossos pensamentos influenciam em tudo em nossa vida. A nossa mente, a nossa maneira de pensar, pensamentos obsessivos. Isso. Aquele mesmo ritmo, pensando a mesma coisa, negatividade, comanda todo o nosso organismo, nosso corpo. Não é isso? Isso mesmo. Se você estiver assim, muito assim, você procura ter uns bons pensamentos. Pense em algo bonito, pense em mim. Olha só que legal. Tô lascada. Nisso, faz isso não, Nisso. Faz isso não. Vai espantar os obsessores do dia. Pensa nele não, que tu vai ter pesadelo, seguro. Vai espantar os obsessores todos. Pois é, vai ter pesadelo, faz isso não. Bom, vamos lá. Vamos lá. Calderaro registrou minhas indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha, como nós, desde muito tempo, o Ministério dos Psiquiatras, verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece a saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou... Quem é Paul Broca? Não sei. Paul Broca foi um cientista... Agora eu esqueci, eu acho que era francês. Bom, ele é engraçado que eu não olhei onde ele nasceu, né? Mas tudo bem. O que ele fez? Ele era um cara que ele foi assim muito jovem, ele foi um garoto diferente, né? Muito inteligente. Com 20 anos já era médico e se dedicou a essa área do cérebro. Ele, né, tinha anatomista, fisiologista, médico, e ele se dedicou ao cérebro. E ele, fazendo umas experiências uma vez, ele conseguiu descobrir que o centro da palavra fica em um dos nossos lobos, diz que é o terceiro da direita. Eu procurei lá no espelho, mas não vi não, tá? Então, tá? Ele, graças a ele, o que aconteceu? Após essa descoberta dele, o que é que pensaram? Peraí, se o centro da palavra está ali, onde está o centro da audição, da visão, dos sentidos, o centro disso, da locomoção? E começaram a pesquisar o cérebro de uma outra forma. Então, o Paul Broca, ele é um cara assim, que foi o grande... Assim, ele começou esse movimento, tá? De decifrar o nosso... E ver que até hoje ainda estamos bem atrasados nisso. Mas ele foi um grande homem. E eu mesmo, fiquei curioso, foi na internet, tá? Sei que, inclusive, o centro da fala, no cérebro, se chama Centro de Broca. Descobri lá. Não, para mim, broca é aquele negócio que dá em madeira. Pensei nisso. Tá? Você Então, perguntou, eu não conheço o Paul Broca. Ele está falando assim, ele acompanha esses grandes psiquiatras honestos, direitos, que procuram, né, crescer, levar a informação à humanidade. Ele está acompanhando há muito tempo, o Calderaro está falando. Então, já anoto que o Calderaro está nessa área aí da pesquisa da psiquiatria há alguns séculos, pelo que dá para entender aqui. Quem sabe ele não é o próprio Paul Broca, né? Ou então alguém daquela turma.
Tá? Então é isso. Ele descobriu onde era o centro da palavra, o centro de Broca. Vamos lá? Que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou de um Wagner Jaureg, que se dedicou à cura da paralisia em perseguição à espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Isso, ele perseguiu, tá, o causador da sífilis, e ele usou vários métodos, inclusive pegou pessoas que estavam com a malária, né, se utilizou do vírus da malária para fazer essas pesquisas, tá, e ele notou que, assim, dentro das alienações mentais, tá, vamos dizer assim, cada vírus ou bactéria agia também de forma diferente em lugares diferentes. Quer dizer, é um cara também que foi inovador. Descobriu que o cérebro tem as funções, onde começa, uma das funções do cérebro, o resto da rapaziada, os cientistas descobriu as outras funções, né? Esse aqui já se dedicou a esse estudo, que eu não sei o que pensavam na época. Tá? Não sei o que pensavam na época, mas ele foi tipo assim, vou mostrar para todos que também na zona do cérebro é que está o causador de várias doenças, tá? Através de algum vírus ou bactéria. Digamos que foi mais ou menos isso que ele quis mostrar. Quer dizer, quem já ouviu falar nesse cara? Ninguém. Né? E são pessoas que trabalharam para o bem da humanidade, para o nosso bem. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem algum primo lá daquela época que fez isso também? Elisa hoje está rindo à toa. Vamos lá. Ainda bem, pior se eu estiver chorando. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arrendarem das aglutinações celulares do campo fisiológico os princípios do corpo perispiritual. Olha aí a ligação. Começa aí a ligação. Se desorganiza aqui, eu adoro a palavra descrabelha, né? Fica descrabelhado por aqui, também lá, tá? Vai ter algum reflexo. Por isso que a pessoa, quando desencarna com problemas mentais, o Zé Roberto falou ainda há pouco, tormento da obsessão. Não vai chegar lá e estar curada, porque a doença está no corpo físico. O reflexo dela nos acompanha. Então, de uma certa forma, não fisicamente falando, o cérebro perispiritual, de alguma forma, também se danifica, se escrabelha. Aí tem que haver aquele tratamento lá, depois alguma reencarnação para o negócio voltar ao normal. Olha só, vamos lá. Se é médio, então, vai logo para o Hospital Esperança. Ainda bem que eu não sou médium. Eu sou um quarto. Média meio, né? Eu vou para um hospital um pouquinho pior, porque nem médio sou. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais. Qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer uma ou duas cordas desafinadas? Deu para entender como é que funciona o negócio? Não é fisicamente. Tá? Como nós estamos falando de corpo perispiritual, nós vamos falar mais de vibrações do que de física. Apesar que lá é uma matéria, uma semimatéria que falam, né? Mas lá funciona mais a base das vibrações. É o que nós falamos, qual foi a aula que nós falamos sobre o corpo da abafa, né? O Emmanuel fala, foi a aula passada, né? Do Livro dos Espíritos, né? O espírito, quando reencarna, toma um choque, porque as vibrações é como se ele estivesse correndo muito e, de repente, né, algo fizesse andar em câmera lenta. É o espírito quando reencarna. Então, quando larga, desencarna, volta a correr. Só que se tiver algumas coisas descambelhadas, vai ter que ter um conserto, digamos assim. E continua no plano espiritual. Vamos embora lá, Elisa. Está dando para entender, gente? Tá, Elisa? Ou não? Aí tem que perguntar ao pessoal. Povo, estão conseguindo entender ou tem alguma dúvida? Por favor, manifestem-se.
Sim. Fala nisso. Tá entendendo? Sim. Então, beleza. Sim, estou entendendo, está tranquilo. Então, ótimo, ótimo. Frank. Fala, Zé. Tem aquele cara, só para dar um exemplo, né? Se cabe, mas que toma remédio para ficar calmo, tranquilo, sereno, materialmente. Só que quando desencarna, o espírito não aprendeu ainda. Ele só tomou um remédio para poder fisicamente ficar mais calmo. Tá? Mas quando desencarna, volta tudo à tona. Ele não trabalhou o interno. Isso. Trabalhou o externo. O remédio só Exatamente. para a parte material. Sinapses e tal, mas tem perispírito, né? Aí ele continua daquela forma, a menos que ele tenha aprendido. É raras as exceções. É raras as exceções, exatamente. É isso aí. Digamos que, né, o corpo físico ele acaba, né, como é que se fala, fica dependência a palavra, né? A Exatamente. dependência química, né? E isso não passa para lá, né? Mas como não tem mais essa química para amortizar certas emoções, então o perispírito vai solto, livre. É isso aí. E É por aí. Não é isso? dá trabalho. É trabalho. Vamos lá? Não devemos. Alguém quer falar? Consuelo está calada hoje, Consuelo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Não tem nada, não. Está pensando muito? Não. Tá joia, tá joia. Não Vamos lá, devemos, nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Isto é caso pacífico. Vamos lá, continua. Referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer? Que pergunta! Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua amor terrível? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Ou seja, isso tudo aí é que causa as doenças físicas. E aqui é uma coisa muito interessante, que ele vai tocar aqui, que isso aqui nós lemos no Missionário da Luz. Poxa vida, eu devia ter pegado o Missionário da Luz, não peguei, né? Quando está naquela, tem um rapaz lá que está na reunião mediúnica, até, né, que ele sai, e é notado que ele tem problemas na parte genésica, né, nos órgãos. E noto lá, não sei se quem estudou o Missionário da Luz, que havia esses vermes que a mente criava devido àquela necessidade que ele tinha em excesso. Né? Está lá no livro. Tá? Então, isso aí o desencarnado leva com ele. Ao desencarnar, o espírito leva com ele. É o que ele está falando aqui, essa questão dos vermes mentais. Fora disso, ele está falando aqui da tristeza e da inconformação, porque já está outras coisas que eu realmente não tinha prestado atenção. Eu só estou me ligando desse caso, tá? Que o cara era, né? E quer dizer, quando nós estamos tristes, nós estamos inconformados, rebeldes, renitentes a alguma coisa, também estamos com o nosso pensamento criando esses vermes mentais, que vão se associar a outros criados por muita gente, e naquele momento também está pensando como nós, e vai criar o famoso quê? A famosa ligação, tá? E se vai crescendo, 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 vai tomar, né, áreas enormes, e nós chamamos de psicosfera.
Aí junta essa psicosfera com aquele da violência, com aquele do ódio. Junta tudo. Olha o sufoco em que nós vivemos. É por isso que nós, vira e volta, estamos aflitos sem saber porquê, angustiados, e vamos jogando a culpa. Deve ser algum irmãozinho. Às vezes sim, às vezes não, e às vezes os dois. Tá? O ambiente que às vezes nós criamos, às vezes até não foi naquela hora, foi um pouquinho antes, um dia antes, que está nos acompanhando. E o ambiente que está criado mesmo, o planeta está em mudança, tem muito espírito que reencarnou aí, que está reencarnando aí para sua última experiência, para aproveitar a sua última oportunidade, né? Tá isso aí, esse clima pesado. É por aí mesmo. Fran, que seja um irmãozinho menos esclarecido, né? Um obsessor. Né? Quem atraiu ele? Foi meu vizinho, não fui eu, não. Como nós mesmo, então nós estamos errados, não tem jeito. Não tem jeito. E vamos criando essa questão desses vermes mentais. Isso é André Luiz falando no Missionários da Luz também. Não é ninguém, não. Somos nós. Cada um de acordo com suas obras. É isso aí. Você lembra o capítulo do Missionários, Afrânio? Não sei se é entre o 5 e o 7. Você quer a reunião mediúnica, ele está saindo. Deixa para lá, vamos continuar o estudo, que é melhor. Não, até lá vai ter que procurar. Vai, porque eu não sei hoje onde eu estou na sala, eu não estou no meu quarto. Eu estou no meu quarto, eu puxo ele e tem a cola, né? Eu acho rapidinho. Eu estou longe hoje, estou na sala. A cachorra me expulsou do quarto, está dormindo lá. Tá bom. Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distante das zonas grosseiras da Terra que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Olha só, isso aí que ele está falando é muito interessante, tudo bem, mas é uma coisa óbvia. O que ele vai falar agora que eu achei muito mais interessante ainda. Lá. Dele. Eu pensei que, não sei se a Consuelo quer falar. Quer falar, Consuelo? Não, oi. Não? Oi. Oi, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tá. Não, que você apareceu aqui na minha tela. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos... Não, só um instantinho. Isso aí que eu achei muito interessante. Constitui incessante trabalho a conservação de nossa forma. Por quê? Porque quem conserva a nossa forma são os nossos pensamentos. E como os nossos pensamentos são inconstantes, desequilibrados, etc., o que acontece conosco? No livro Domínios da Mediunidade, tem uma moça bonitinha. Bonitinha não, bonitona. Quando a Luiz fala, linda. Quando ela sai do corpo em desdobramento, quando a Luiz toma um susto. Alguém se lembra dessa passagem? Que ela sai, que tipo uma bruxa, até berruga no nariz tinha. Não é isso? Eu estava lá vendo, Elisa, por isso que eu estou falando isso. A Elisa fica rindo. Tá? Então, esse é o make-off, Elisa. Então, veja bem, a nossa luta é manter a forma. Se nós não nos achamos bonitos, temos que tomar cuidado que o nosso perispírito está mais feio ainda, viu? É um problema. Nossa luta maior hoje é essa. Nos tem que manter equilibrados, para manter a forma e melhorar a forma. E sim, partir para conquistas maiores, que é o que ele está falando aqui. Olha só como os espíritos superiores nos vê. Aí o livro Libertação está lá a questão dos ovoides. Você lembra disso? Ovoides? Né? Tem a questão dos ovoides. Eu ia falar sobre isso agora. Hein? Eu ia falar sobre isso agora. Nós desequilibramos tanto, né? Ficamos na monoideia de rebeldia, de vingança, de ódio, disso e daquilo, acabamos perdendo a forma mesmo, virando um ovinho, um ovoide.
Olha só. Quer falar, Zé, sobre isso? Não, eu ia falar justamente sobre isso, a perda da forma física, né, no mundo espiritual. Então, Da, os da- espíritos estão preocupados com isso com a gente, para a gente forçar a barra, para a gente não perder essa forma. Olha onde nós estamos, hein? Mas nessa época de pandemia deve ser bem difícil, né? Manter um pensamento equilibrado, né? Não de ódio, de vingança, mas fica difícil, né? é Fica complicado. difícil. Fica complicado isso. Não, mas é isso aí, Consuelo, porque nós estamos acostumados com um tipo de vida e de repente veio muito rápido e forte e nós não estamos conseguindo uma readaptação. E nós precisamos de uma readaptação porque para o futuro. Que nós, veja bem, esse tipo de vida que nós tínhamos deve, de alguma forma, haver muitas modificações. Como é que nós vivíamos agora ultimamente? Trabalho, escola, shopping, cinema, praia, não é isso? Hotel fazenda. Se a gente for olhar bem, tá? Tem a coisa mais importante, espiritualmente falando, que a gente não estava, mesmo sendo espírita, a gente não estava muito preso nisso. Então, realmente, é muito ruim o que está acontecendo. Essa adaptação agora, e isso deve ter uma finalidade, isso deve ser tipo uma disciplinação. Se lembra que o Chico Xavier, quando viu o Emmanuel pela primeira vez, o Emmanuel falou: quer trabalhar comigo, você tem que seguir 3 coisas. Aí o Chico: quais são as 3 coisas? Disciplina, Disciplina, disciplina e disciplina. disciplina. Não é isso? Entendeu o que é o processo que nós devemos estar passando agora? Da disciplina. Nós temos que nos disciplinar. E nós ainda estamos muito... É que eu falo, rebeldia. Né? Nós estamos muito acostumados àquela vida prazerosa, mundana. E se o planeta vai mudar para algo melhor, não é com essa vida que nós levamos. Saiu essa semana na revista Forbes mais 11 bilionários brasileiros. Pô, isso vai continuar? E aumentou o número de pessoas passando fome no mundo inteiro. É isso? Então, Mas parece que ninguém se preocupa com nada, parece que piorou tudo, parece que todo mundo ficou mais egoísta, mais malvado, né? Mais violento. Não sei, tá difícil, tá difícil. Não, que o mal se apresenta sempre primeiro e para o que, por exemplo, o que parece ser veja bem, você pega 100 pessoas numa sala de aula que nós estudamos aí, há pouco tempo aqui a gente estava na sala de aula estudando, né, Consuelo? Então, você pega 40 alunos, né? Pouco tempo, né? 40 alunos. Tinha 3 ou 4 bagunceiros. E eles chamavam mais atenção que os outros 37. Não é isso? Porque o mal chama mais atenção que o bem. E esse mal está agitando, porque eles estão... quando houve agora esse lance do carnaval, todo mundo fala, olha só, todo mundo fala que os governos sabiam que essa pandemia estava em andamento. Não estou falando do carnaval do ano passado, tá? De 2020. Que não devia ter o carnaval de 2020. Mas houve em todo mundo. Até na China eu acho que teve carnaval. Bom, o que os espíritos nos falam sobre isso? Que quando sabe que carnaval, a rapaziada lá de baixo toda vem para ficar entre nós. Se divertir, ué. Carnaval é uma festa de todos. Vem para cá. E quando eles vieram para cá, os espíritos os lá de baixo, das zonas baixas, dos abismos, etc., brincar o carnaval conosco, olha só que beleza, hein? Eu lá na avenida e uns 3 ou 4 abraçados comigo lá, ei, né? Muito bem. Quando eles tentaram retornar para as suas saídas, né, saídas de retorno, de ligações entre aqui e zona mais baixa, o que fizeram os espíritos superiores? Fecharam as saídas. Fecharam as saídas, para que essa turma reencarne. E essa turma está fazendo barulho aí desencarnada, e alguns estão reencarnando. Ou seja, a psicosfera piorou mais ainda. Quer dizer, o carnaval teve o que era necessário ter, mesmo com o início da pandemia. A gente não compreende isso.
acho que os governos vacilaram, etc. Mas, espiritualmente, foi uma chance que tiveram de pegar essa turma enorme de espíritos rebeldes, maus, tá? etc., para dar a oportunidade, para ninguém falar amanhã, puxa vida, o planeta mudou, estou sendo expurgado, estou sendo, né, exilado, e não me deram uma oportunidade. Não, todos estão tendo oportunidades. Isso é que está nos deixando meio que realmente o clima está pesado geral. Como nós nos ligamos, nós somos energia. Nós vibramos, nós temos a nossa frequência. Então, dentro da nossa frequência, existem outros milhões. O que um faz lá que está na minha frequência, eu sinto aqui. Ah, e isso vai sendo esse trabalho aí de 8 bilhões, tu imagina. Com vários, esses crês dos 40 fazendo barulho, imagina como é que está isso. Só que não é crês, né? Em 8 bilhões... Afrânio. Oi. Afrânio, você vê que agora, esse caso que aconteceu desse menino, Henri, que todo mundo ficou comovido com essa história, e isso é ruim, porque você traz para as pessoas ficam revoltadas, e o plano inferior, eles se alimentam disso, desse pensamento negativo, que a gente fica revoltado de ver um homem matar uma criança de 4 anos. Aí a humanidade cria aquela energia negativa, né, e baixa vibração, e fica difícil, né, do planeta se melhorar. E atrai o quê, Cláudia? O que é que atrai quando está com essas energias negativas? Está com essas construções mentais, aí desses vermes mentais. Não atrai nenhum anjo, não. Não vem doutor Bezerra aí, não vem nada disso. Né? E pesa mais ainda porque o plano deles é esse mesmo, bagunçar. Porque quanto mais gente ir com eles, para eles melhor. É plano isso. A gente lê os livros hoje, né? O Chivaldo mesmo mostra em alguns livros aí os planos das trevas. Tá? Há muitos espíritos que odeiam Jesus, mas odeiam mesmo, com todas as forças. Isso vem de milênios, de outros planetas, às vezes. Tá? Então, o negócio é muito complicado. Só que, veja bem, nós, quando passarmos por isso aqui em outra vida, sei lá, nós vamos ver que nós tivemos uma grande oportunidade, que é estar aqui nessa mudança. Poxa, nós estamos criando casco, né? Como disse o Chico estão falando aí que eu sou um médium tão cheio de espírito que eu estou com um casco de rinoceronte. É o que nós estamos criando para nós. Resistência, disciplina. É isso que nós temos que olhar, né? Frane, mas engraçado, né? Hoje eu estava comentando com a Carol sobre esse caso desse menino Henri. Olha, criança morre na favela com tiro todo dia, né? A gente escuta isso, criança, eu acho que tem um ano, 2 anos, que uma menina levou um tiro nas costas na escola. O outro morreu dentro de casa, nessa época de pandemia, atiraram. Quer dizer, sem levantar bandeira nenhuma, né? Mas esse menino aí, como se fosse, né, a única criança no Brasil que morreu embaixo de uma violência. Tá bom, foi com uma surra e tudo, mas quantas crianças não morrem desse jeito, né? E ninguém toca no assunto. As 3 crianças que sumiram, tudo bem, ninguém pode fazer nada, sumiu e tudo, mas você liga o jornal, eu só assisto o RJTV de manhã, porque eu acordo cedo para cuidar dos bichinhos, depois eu saio para correr. Quer dizer, é o dia inteiro um jornal falando disso, sabe? Até a Covid sumiu, né? A Globo adora uma Covid, né? E até a Covid sumiu. No jornal hoje, a Covid também sumiu. Metade do jornal é o Henri, até porque o pai se negou a dar entrevista, tinha marcado dar entrevista, não deu. Eu não sou a favor nem contra ninguém, sabe? Eu detesto essa política horrorosa que está nesse país e no mundo inteiro, né? Todo mundo se aproveitando de dinheiro, que está nadando em dinheiro, todo mundo roubando. Para mim, político não faz desvio de dinheiro durante essa pandemia, está fazendo assassinato, né? Seja qual for o político. Crime hediondo.
Isso para mim é assassinato que está acontecendo dentro do Brasil, e eu não sei nos outros países como é que está acontecendo, mas aqui dentro do país é assassinato, né? Porque é tudo usado para o lado político, para, né, para acabar ou para se colocar, eu não sei. Eu realmente eu não suporto política. Mas como é que você vai pensar? Consuelo, eu vou falar só Oi. um caso antigo aqui. Um caso antigo. Se lembra do caso da Fera da Penha? Lembra? Você falou isso, não, acho que foi na última. É um caso conhecido. Né? Alguma coisa que esse caso tem, que é para atrair a atenção pública, tá? Que alguma coisa nós estamos também falhos e temos que ver o que está acontecendo com a nossa sociedade. É para a sociedade isso. É um treinamento para a sociedade. Que esse garoto desencarna com 4 anos, poxa, a gente sabe. Era o tempo mesmo dele. Tá? Com certeza. Mas ai daquele que o provoca, não é isso? Claro. Então, nós temos que justamente orar por ele e orar mais por os causadores. E eles são mais necessitados que esse garoto. Tá? Eu também estou chocado, lógico que, poxa, mas temos que orar também pelos outros envolvidos. Porque eles estão muito mais complicados perante as leis divinas que o garoto. E a gente não está conseguindo ver isso. Nós somos espíritas. Nós já sabemos que isso aí é lei de causa e efeito. Nós não gostamos. Com certeza. Poderia ser na nossa família. Poderia ser um neto nosso. Deve ser um resgate de vida passada ali, os 3, né? Que a gente sabe que... O caso Elinho, lá que foi arrastado. Você vê que o Elinho foi lá no Leão Denis e deixou uma mensagem. Olha, isso aí aconteceu, que eu fui romano, eu adorava pegar meus inimigos e arrastar da biga. Tá? Então, eu estava no centro Maria Vaz nessa época. Exatamente. Então, são coisas que realmente incomodam a gente. É para incomodar, mas é para a gente também, tá? Se fortalecer, tá? Em cima dessas experiências, que nós também estamos passando por essa experiência, que, conforme Jesus fala, né, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós já temos fome e sede de justiça. Não somos justos, né? Mas já temos essa sede e essa fome. Queremos as coisas mais corretas, mais certas. Apesar da gente também ainda não estar praticando isso. Mas já somos bem-aventurados. Isso nos incomoda. Mas tem que nos incomodar com um olhar assim, bem espírita mesmo. É um olhar daquele do perdão, da compreensão. São doentes, mais que nós. Entendeu bem? Depende de quando nós vamos colocar essa justiça em prática, né? Nós não devemos. Nós devemos orar, realmente incomoda muito. Nós não somos justiceiros. Incomoda muito. Assim como os políticos estão roubando, pois incomoda demais. Quanta gente. Para mim é crime hediondo o nome disso. Tá? Político que rouba, né? Para mim é um crime hediondo, mas tudo está sob controle. Então vamos também orar por eles, que eles estão mal. A gente tem que orar para poder elevar a energia, a vibração. Senão a vibração cai e aí é onde a parte inferior se alimenta. É o que eles querem, né? E é por isso que esse vírus está aí, contaminando muita gente por conta da criação mesmo do ser humano, fazendo isso. É revoltante, mas aí a gente tem que pedir a Deus que olhe por essas pessoas que realmente estão vivendo isso por algum motivo. E aí é isso, né? Se a gente se revolta, vai para cima deles, aí o pior é pior. Vamos virar justiceiros. Aí não é justiça. Tomar cuidado com isso. No caso desses dois aí, Afrânio, quem precisa mais de oração são eles dois, cara. Não é o menino. Exatamente. O menino precisa, mas eles muito mais mesmo. O menino resgatou o que tinha que resgatar ali, ó. Saiu de um problema, né? Eles não, eles entraram no problema. É diferente. A gente ora muito para aqueles que estão desencarnando, pelos que estão com Covid, e se revolta pelos que não estão fazendo nada no governo.
são esses que precisam de mais de oração, para ver se modifica o tônus vibratórios deles, eles conseguem fazer alguma coisa pelaqueles que estão, somos nós, né? Aqueles que estão pegando, aqueles que estão saindo para trabalhar. Mas você acha, Zé, realmente que essas pessoas, com poder e dinheiro que elas têm, eu realmente fico vendo tanto de, né? Você vê, falam, né? O cara chora e diz, eu não quero, eu sou um pobre coitado. Poxa, você matou gente à beça, né? Não é ficar com raiva, mas você acha que ele consegue se modificar nessa vida? Cara, se a gente não fizer nada para mudar esse tônus vibratório que está ao redor dele, e só continuar botando vibrações negativas de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, eles vão alimentar isso. O que vai estar em volta? São aqueles irmãozinhos que se alimentam disso. E aqueles irmãozinhos vão começar a falar com eles mais nitidamente, eles vão escutar mais nitidamente e não vão conseguir observar o que está em volta dele. Então, o que alimenta eles é isso. Se a gente orar e se a gente conseguir quebrar esse tônus vibratório, talvez eles se modifiquem. Mas se alimentar com ódio... Tá jogando gasolina na fogueira. Ao invés de se arrependerem, eles vão ficar com ódio, vão ficar com ódio, vão querer vingança, né? Vai ser pior. Veja bem, quanto à questão de mudar, Saulo mudou para Paulo na mesma vida, não foi? Exatamente. Ele matou alguns também, né? E foi culpado de muitas mortes. Quer dizer, a próxima ainda é daqui a 2 anos, 1 ano e pouco, quase 2 anos, a próxima eleição. Muitos de nós já estão comentando que vai entrar mais uma leva de ladrões. Nós é que colocamos na cabeça, influenciamos com vibrações que eles se tornem ladrões. Porque dessa vez que bom que vai entrar uns políticos novos, a política vai mudar, vai ser tudo maravilhoso. Não, está entrando mais político para roubar mais, para ser mais ladrão. Nós é que vibramos com isso, gente. É a nossa mente, a mente fala alto, a mente grita. A mente grita. E nós é que contribuímos para isso. Contribuímos para o juiz que resolveu deixar o cargo de juiz porque foi ministro pensando na eleição de 22, que ele ia ser eleito. Essas coisas todas. Nós vibramos. Propaganda política, mais um ladrão lá. O cara é pipoqueiro, vai ser vereador, é para roubar. De repente, o cara é pipoqueiro, vai cheio de boas intenções, vai cheio de vontade. Nós é que vibramos para o pipoqueiro ser ladrão. Gente, está na hora, viu? Na hora. Posso dar uma palavrinha? Pode. Posso dar uma palavrinha só. Pronto, só deu. O mal, Lauro Mendonça, o mal não merece comentário. Essas frases, Laura Mendonça, ressoam na minha cabeça. Exatamente. E nós nos prendemos muito a esses acontecimentos e queremos entender esses acontecimentos e vibramos muito em relação a esses acontecimentos, o que demonstra que nem nós mesmos conseguimos evoluir, porque nós conseguimos vibrar num sentimento de angústia, de desespero, de condenação, principalmente julgamento. Que a gente fica, o cara está rindo, o cara está assim. A gente, às vezes, perde a noção. Então, vou falar uma coisa aqui de novo. Vamos lá. Paulo de Tarso. Não, é Paulo de Tarso. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Nós. Mas para nós que somos salvos, não é o nosso caso, é o poder de Deus. Quando nós conseguirmos chegar aqui aos salvos, vamos estar bem na fita. Mas hoje, o que a gente lê, o que a gente comenta
e o que a gente vive no dia a dia é loucura. Entendeu? É um conflito de ideias que deixa a gente assim nesse sentimento angustiante de que as coisas não mudam, porque a gente fica nessa imersão da vida, a gente não consegue enxergar a mudança porque a gente está lá e cá o tempo todo. É essa loucura. É isso aí. Do jeito que nós somos imperfeitos, se não soubéssemos desse mal, desses males que assolam, seria um planeta muito melhor. Porque quando nós sabemos desses males, a gente acaba vibrando negativamente. Então, se nós não soubéssemos, o planeta seria melhor. É isso aí, gente. Tá? Então, veja bem, nós estamos aqui. Pode parar, Zé. Nós estamos aqui justamente estudando